tudo bem? Primeiramente, desejamos um ano repleto de muitas conquistas, de muitos desafios, né, nos nossos cursos de graduação da Faculdade Sensupec. Eu sou a professora Patrícia, eu e a professora Lidiane, né, que vai assumir a partir de agora a coordenação do curso de Pedagogia. Viemos conversar com vocês sobre os encontros presenciais, sobre as aulas, sobre as novidades que teremos para os primeiros semestres dos cursos de graduação da Faculdade Sensupec. Eu, professora Patrícia, continuo na faculdade na função da direção de regulação, toda a parte de legislação junto ao Ministério da Educação, que eu sou responsável. E para assumir, então, a pedagogia, que também precisa de um olhar, precisamos avançar, é um curso de licenciatura, com estágio, com muitas práticas, nós estamos, então, trazendo para o nosso grupo a professora Lidiane, também mestre em educação, tem experiência, mais de 5 anos, 6 anos de experiência na educação à distância, já trabalhou na área acadêmica, na gestão acadêmica, pedagógica de outra instituição, então tem uma forte experiência na área de graduação, na área da pedagogia, que vem contribuir muito conosco. Então desejamos boas-vindas à professora Lidiane. E esse vídeo que nós vamos agora, então, estamos aqui gravando, que vai ser um bate-papo com vocês, vai ser justamente para instrumentalizar você, professor, tanto do curso de pedagogia quanto do curso dos tecnólogos, para lhe possibilitar estratégias, ideias de como trabalhar os seus encontros presenciais com seus alunos lá na sua região, no seu polo. Então vai ser um bate-papo bem gostoso, vamos conversar aqui sobre o curso, sobre as aulas, e depois, ao assistirem o vídeo ou ler o material, se tiverem qualquer dúvida, vocês poderão entrar conosco, tá? Então, se vocês quiserem agora, ao assistir o vídeo, acompanhar, nós vamos usar como base para a nossa conversa o texto que se intitula Roteiro de Aula, tanto o roteiro de aula para os pedagogos quanto o roteiro de aula para os tecnólogos, que é a mesma disciplina, né? Lembrando que agora, a primeira disciplina do primeiro semestre dos cursos, de todos os cursos, tanto tecnólogos quanto os cursos da área de educação, pedagogia, história, letras e outros, é a mesma disciplina, tecnologias no mundo do trabalho. Então, para ajudar você, professor, alguns professores já são da casa, já trabalham conosco desde o ano passado e outros são professores novos. Então, para auxiliar vocês, nós organizamos esse roteiro de aula, onde a gente faz um detalhamento por atividade, semana a semana, e é sobre ele que nós vamos conversar nesse momento. Então, ao assistir esse vídeo, você pode pegar esse roteiro para acompanhar todos os professores, tanto da área da educação quanto da área da gestão, tá bem? Professora Lidiane, se quiser dar as boas-vindas, fique à vontade. Olá, professores. Desejo um ano de 2019 bem bacana para todos nós, né? Estou iniciando na casa também, na família Sensupec, como coordenadora e tutora, também professora, né? Então, estou, assim, bastante ansiosa para que possamos, assim, ter um ano bastante produtivo. Legal, professora Lidiane, então bem-vinda. E, pessoal, importante, vocês já devem ter recebido alguns documentos, algumas outras orientações. Esse vídeo, esses materiais, ele está sendo organizado na formação continuada de vocês. Nós vamos ter momento de leitura, momento de vídeo, momento de webinar, momento via telefone. E tudo isso vai estar no link lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, na formação continuada. Vai ter a formação geral, né, para todos os cursos da área da educação e a formação geral para os tecnólogos e a parte da formação específica, que é onde nós vamos organizar todos os detalhes de cada disciplina. Então, a formação geral são documentos mais gerais, institucionais, enfim, do curso. E a formação específica, onde a gente vai colocar informações mais específicas das disciplinas. Então, os vídeos, os textos, todos os documentos que a gente for estar possibilitando a vocês, instrumentalizando vocês, estará na organização desta formação, tá bem? Então, agora nós vamos iniciar o nosso roteiro, a nossa conversa, e a professora Lidiane, então, vai iniciar falando de um momento bem importante. Se vocês observarem ali no roteiro, nós colocamos primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. Por quê?
Todas as nossas disciplinas, elas são organizadas por mês. Um mês, uma disciplina. Então, o mês, 4 semanas de aula. Se tiver mês com 5 semanas, a gente vai se organizar para aproveitar para fazer algumas outras coisas, enfim. Mas de aula serão 4 semanas. Então, a cada semana, nós precisamos nos preparar. A cada semana tem as atividades com os alunos, de acordo com a disciplina, com a carga horária da disciplina. Como essa primeira disciplina para todos os cursos da educação e da gestão, que é tecnologias no mundo do trabalho, é uma disciplina de 60 horas. 60 horas equivalem a 8 unidades de aprendizagem, tá? Então, essas 8 unidades nós vamos precisar trabalhar nestas semanas que acontecem a disciplina. Lembrando que nas 3 primeiras semanas, porque a última semana é a semana da prova. Então, nós vamos agora detalhadamente a cada semana comentar, dar sugestões a vocês do que pode ser feito nesses encontros, ok? Então, professora Lidiane, vamos ao primeiro momento? É importante que nós, como professores da unidade do Polo, né, nós que vamos estar recepcionando esses alunos, nós façamos com que eles se sintam bem à vontade, porque é importante nesse momento que eles se sintam seguros, e nós, professores, que teremos esse papel fundamental para que realmente eles venham para a unidade e que aqui eles se sintam bastante à vontade. Então, nesse primeiro dia de aula, é importante que nós façamos uma dinâmica, que nós conquistemos a confiança desse aluno. É importante aqui, gente, aproveitando a fala da professora Lidiane, converse com o diretor, você professor, converse com o diretor do seu polo, né, com o executivo, organizem um momento coletivo, um café, alguma lembrancinha. Esse aluno, ele precisa ser bem recebido, bem acolhido. E como a professora Lidiane falou, é segurança, né, ele precisa estar seguro nos momentos. Então, aproveitem e preparem. Esse primeiro momento, esse primeiro encontro é seu com os seus alunos. E você tem essa liberdade de preparar essa dinâmica, essa atividade de criar esse vínculo para que os alunos se sintam seguros. E a partir dessa dinâmica, uma outra questão bem importante que a gente traz agora aqui, é que o aluno precisa perceber que ele é um acadêmico agora, essa identidade de aluno acadêmico. Agora eu deixo de ser um aluno que faz parte lá da educação básica e venho para a educação superior. Quem é esse aluno da educação superior? E principalmente, quem é esse aluno da educação à distância? Esse aluno, ele tem um perfil diferenciado, né? Mas ao mesmo tempo ele precisa ter autonomia e ele precisa ter a gestão do tempo. Então você, como professor, converse bastante com ele. Deixe ele ciente de que ele precisa organizar esse espaço na casa, né, em algum lugar, para tirar um tempinho para estudar todos os dias, né, que ele precisa se organizar e uma vez por semana ir para o encontro presencial. Só que, claro, com todo aquele cuidado, né, para que também não assuste ele, né, mas que ele precisa ter essa gestão do tempo e essa autonomia para os estudos. E que um acadêmico, ele precisa ler, ele precisa estudar, ele precisa participar, né? Então, mostre essa identidade para ele. E aí, a partir dessa fala, uma sugestão que a gente dá e que vai estar no ambiente virtual do aluno e para vocês também, que é uma sugestão que a gente faz de cronograma de estudo para os alunos. Para o professor, a gente tem essa rotina da aula, que é, né, um modelo de planejamento, e para o aluno, a gente dá também uma sugestão de cronograma de estudos, que é um passo a passo, né, detalhando diariamente o que ele pode fazer, que disciplina que ele estuda, que unidade que ele estuda, para lhe ajudar nesse começo como um norte, como uma orientação. Porque a gente sabe que tem alunos e alunos, e a gente precisa dar um auxílio, né, em muitos deles. Então, essa identidade é importante. Ajudá-los nessa rotina de estudos, Isso, né? Nessa rotina, porque o aluno, ele precisa. A gente sabe que todo aluno precisa de um professor. E o professor não vai estar todo dia, né? Vocês vão estar com eles uma vez na semana. Então, todo dia ele vai ter esse cronograma que vai auxiliar. Um outro ponto importante que vocês podem usar muito para esse primeiro dia de aula são aquelas informações gerais. Para o aluno vai aparecer como orientações gerais. E para você, professor, vai estar essas orientações também lá na formação geral, onde são as questões mais institucionais.
o calendário acadêmico, mostrar para ele que está lá, que ele tem acesso, o manual do aluno, né, do acadêmico também, onde todas as dúvidas sobre financeiro, sobre notas, sobre prova, ele pode consultar. As questões gerais sobre o curso, né, tem o vídeo de boas-vindas da direção, do diretor-geral, da direção acadêmica, um vídeo da coordenação falando do curso específico, da pedagogia, dos tecnólogos. Então, cada um de vocês pode organizar esse momento de informações gerais de alguma forma, mas é importante mostrar para o aluno que ele tem acesso a esse material, né? As questões da avaliação, da metodologia. Então é importante que você, professor, faça a leitura, assista esses vídeos antes, né? Quem já é da casa já conhece um pouco do material, mas quem é novo é importante que conheça tudo isso para poder ter segurança na hora de conversar com os alunos, principalmente sobre o curso e sobre a instituição, né? E aí, na sequência, a gente precisa também de um outro momento, onde eu e a professora Lidiane, a gente conversa muito, no sentido de que a gente precisa deixar muito claro para o nosso aluno onde que ele vai estudar e como que ele vai estudar. Ele tem a vantagem, o aluno IAD, né? Ele tem um encontro presencial e ele precisa ter o encontro dele com ele mesmo, dele com os colegas, via ambiente virtual de aprendizagem. Então, ele tem o momento que ele vem para a faculdade e o momento que ele estuda no ambiente virtual de aprendizagem. Esse ambiente, ele precisa sair no primeiro dia, gente. Isso é fundamental, professores e executivos e todos que forem preparar esse primeiro encontro de recepção dos alunos. O ambiente virtual de aprendizagem, o aluno precisa sair conhecendo ele bem nesse primeiro dia. Onde que ele vai buscar o conteúdo, onde que ele vai aprender, onde que ele vai estudar. Porque o encontro presencial, o professor vai estar ali. Em casa, sozinho, ele vai ter o espaço para ele tirar dúvida, vai ter os documentos onde ele pode buscar as informações, mas ele precisa saber transitar nesse ambiente virtual. Então, ele precisa conhecer. Então, nós damos duas sugestões. Tem um videozinho já preparado também, que é Conhecendo o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Assistam esse vídeo, apresentem esse vídeo para o aluno. E também uma outra sugestão é, peguem uma senha de um aluno e entrem no dia da sala de aula, mostrando no projetor, né, todo o ambiente, acessem como se fossem alunos e vão mostrando tudo, né, as orientações gerais, onde ele tem os conhecimentos, né, as informações gerais sobre a faculdade, sobre o curso, as disciplinas, onde que ele pode tirar dúvida, né? Naquele linkzinho ajuda, que é a cor verde que aparece abaixo na tela, onde ele pode, a qualquer dúvida, perguntar ali, que já vai ter algumas respostas e vai ter alguém que vai atendê-lo. Então, ele precisa conhecer como é que ele vai aprender, onde que ele pode baixar. Lembre que o aluno, ele não vai ter o material impresso nas mãos, né? Mas onde que ele pode ter esse material, ele pode baixar. Então, onde que ele pode fazer o PDF desse material ali no ambiente. Então, nesse videozinho, né, que a gente gravou mostrando o ambiente, a gente apresenta cada um desses detalhes. Então, é importante mostrar o vídeo e depois conhecer esse ambiente com o aluno. Então, no primeiro dia, gente, esse momento de conhecer o ambiente virtual de aprendizagem é fundamental. Por quê, gente? Porque o processo de aprendizagem, ele acontece 80% no ambiente virtual. Ó, por exemplo, essa disciplina de tecnologias no mundo do trabalho é de 60 horas. 3 encontros que eu estudo as unidades dá 12 horas. Para 60, então é 80%, porque eu tiro ainda o último encontro, que é a prova. Então, tem que deixar isso claro para o aluno, que 80% do estudo da disciplina acontece no ambiente virtual de aprendizagem. Essa fala, ela é repetitiva, mas essa fala precisa acontecer sempre. Pessoal, vamos acessar, vamos conhecer, porque o processo de aprendizagem acontece muito mais no ambiente, ok? Então, lembrem sempre disso. E o que mais que a gente tem, então, nesse semestre, né, junto com essa disciplina, e que vocês vão deixar claro nesse primeiro dia, né? Então, conhecer o professor, conhecer as questões gerais da instituição, do curso, conhecer o ambiente virtual e também o que ele vai estudar no semestre, né? Que é uma questão que nós trabalhamos muito já no ano passado,
e que esse ano a gente também traz com um novo nome, mas que é a mesma essência, que é o Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem, o PIPA, tá? Por quê? Porque todas as diretrizes dos cursos de graduação, elas exigem que nós tenhamos atividades interdisciplinares, atividades que possibilitem o aluno a inserção, né, na realidade social, escolar, institucional, e possibilitem também a interação entre os alunos. E o PIPA possibilita isso. A cada semestre, né, o aluno ele vai desenvolver um trabalho interdisciplinar coletivamente, então eu posso fazer em equipes de até 4 pessoas. Então, nesse primeiro dia também eu preciso tirar esse tempo para explicar o PIPA, né? Também tem no ambiente virtual do aluno e no ambiente virtual do professor esse detalhamento de qual vai ser a atividade. Então, lembrando que o PIPA ele é uma atividade semestral. Nesse primeiro semestre, né, tanto os cursos da área da educação como os tecnólogos, eles terão 5 disciplinas e mais o PIPA. Então, a cada disciplina eu faço uma pequena atividade que vai complementar o PIPA, o projeto final. É como se fosse uma pizza, né? A cada pedacinho da pizza vai formar a pizza toda, que é o PIPA. Então, na primeira disciplina, segunda, terceira, quarta e quinta, ele faz uma atividade. E lá em junho, no final do semestre, faz-se uma atividade final relacionando os conhecimentos que eu tive no decorrer de cada disciplina. Então, esse é a essência do PIPA, e que vai possibilitar o aluno essa discussão entre os colegas, a inserção, né, no próprio mercado de trabalho, enfim. Então, nessa primeira disciplina, e que vocês têm que explicar nesse primeiro dia, qual vai ser a atividade desse PIPA, né? Os alunos, aí eu como professor preciso ler aquele detalhamento que vai estar no ambiente virtual, o detalhamento do PIPA, onde vai estar descrito qual é a atividade que o aluno precisa fazer e o que ele precisa entregar, né? E nesse detalhamento está lá que os alunos, eles podem, né, fazendo em equipe, eles vão realizar uma pesquisa, né, das escolas, instituições e empresas, 10 no total, podendo ser 5 escolas, 5 empresas, 4 escolas, 6 empresas. No total precisa dar 10, que tem na região dele, podendo ser escola da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, ou que atenda a educação básica como um todo, né, que é da educação infantil ao ensino médio, empresas de qualquer área, enfim, mas ele precisa pesquisar 10. E ali no detalhamento tem todos os itens que ele precisa preencher dessa pesquisa. Então, ao mesmo tempo, ele vai usar a tecnologia a seu favor para fazer essa pesquisa, né, que é a essência dessa disciplina, e também já vai conhecer a realidade, porque essa escola, essa empresa que ele está pesquisando, já vai ser um campo de estágio, um campo para prática de ensino, já vai conhecendo o ambiente ao qual ele vai depois explorar um pouquinho mais no decorrer do curso, tá? Então, é importante que tirem esse tempo para discutir o PIPA, tá? PIPA, Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem, tá? Nesse semestre, o tema do PIPA é Meu Projeto de Vida no Mundo do Trabalho e no Meio Social. Por quê? O projeto de vida do aluno, ele está se inserindo agora no ensino superior e ele tem um sonho, né, de melhorar a sua qualidade de vida, de se inserir melhor no mercado de trabalho. Então, o sonho dele relacionado ao mercado de trabalho e relacionado às questões sociais, porque eu melhorando o meu sonho, né, melhorando se inserindo melhor no mercado de trabalho, eu também melhoro e amplio as minhas relações sociais, né? Então, por isso que o tema, a cada semestre, o tema geral, né, eu tenho um tema que é geral, que é justamente onde o aluno vai, no decorrer do semestre, nessa linha transversal, discutir por meio do trabalho, do sonho e da sua vida social, tá? E também, para auxiliar nessa explicação do PIPA, né, a professora Lidiane também já gravou um vídeo explicando, detalhando o PIPA. Então, além do documento orientador, tem o vídeo, né, que o coordenador do curso ele explica sobre o PIPA, que vocês podem usar com os alunos também, tá? E agora, um outro ponto importante que eu preciso deixar bem claro nesse primeiro dia. A avaliação. Como é que o aluno vai ser avaliado? Ele precisa entender quais são as etapas que ele vai fazer e que vai ter peso, né,
para ele ter a nota e para ser aprovado na disciplina e sucessivamente no curso. No material de vocês, professores, lá na formação geral, tem um texto que fala do processo de avaliação. Vocês precisam ler esse texto, é um texto pequeno de 2 páginas, onde a gente detalha quais são os itens que têm peso. Então, o aluno ele é avaliado em 3 instrumentos. O PIPA, né, o Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem, onde tem peso 2, e daí na entrega desse trabalho, o professor é que faz essa correção e lança essa nota no sistema. Então, tem peso 2. A participação do aluno, tanto no ambiente virtual quanto nos encontros presenciais, também tem peso 2, né? Então, eu como professor também tenho como ver, por meio de uma análise de relatórios, como é que o meu aluno está acessando o ambiente, se ele está acessando todos os itens das unidades de aprendizagem. Então, eu consigo acompanhar por meio de relatórios esse acesso do meu aluno. E também a prova, né, que é presencial, individual, na 4ª semana, toda disciplina tem uma prova presencial que tem peso 6. Então, peso 2 do PIPA, peso 2 da participação, dá 4 mais 6 da prova, 10. Então, o aluno ele precisa entender esses 3 elementos que ele será avaliado. E que esse peso 2 do PIPA, que esse peso 2 da participação, eu como professor que vou atribuir essa nota. Então, é bem importante que eu tenha esses combinados, né, pessoal? Vocês são avaliados por isso, então vamos entender. E para ajudar vocês nesse momento, também tem um infográfico ali no material da formação, onde vocês podem no dia projetar e ir explicando, né, cada item desses da avaliação. Mas é importante deixar claro, tá, gente? Nesse primeiro dia também, vocês viram que o primeiro dia, né, a primeira noite, o primeiro encontro, ele está com muitas informações. Então, nós não organizamos estudo das unidades de aprendizagem do conteúdo nessa primeira noite. Por quê? Porque essas informações gerais da instituição e do curso, as informações específicas que vai ter na disciplina e que vai ter no semestre, elas tomam um tempo e elas precisam ser aprofundadas em alguns momentos. Então, não vai ter unidade nesse momento. Então, nesse primeiro dia, eu também preciso apresentar o plano de ensino da disciplina que vai acontecer, né, nesse mês, que é essa primeira disciplina. Então, vocês têm acesso lá também ao plano de ensino, o aluno também. Então, é importante contextualizar o aluno de tudo que eles vão estudar nesse primeiro mês, né, a cada semana, o que vai ter nas unidades de aprendizagem, enfim, né? Então, é importante essa apresentação e que nesse plano também está um momento detalhado lá do PIPA, tá, gente? Então, no semestre são 5 disciplinas e mais atividade do PIPA. E nesse primeiro dia, eu deixo claro tudo que o aluno vai... Principalmente esse aluno que está chegando agora, né? Nós estamos pegando os primeiros semestres. Então, ele precisa sair desse primeiro encontro seguro, com todas as informações na mão, na cabeça, no lápis, no computador, enfim, né? E por isso que daí vocês precisam preparar esse primeiro encontro com muito carinho. Então, esse vídeo é para dar justamente esse suporte a todos vocês. Ok, gente? Vocês terão... Está lá na programação da formação continuada, a partir da 2ª quinzena de fevereiro, um treinamento, nós também já estamos preparando um outro vídeo, justamente sobre como lançar essas notas no diário, né, essas notas que é responsabilidade do professor, tanto do PIPA quanto da participação. Então, não se preocupe que vocês também terão um vídeo explicando toda essa parte dos relatórios de acompanhamento, do diário de classe, desses prazos, dessas notas, tudo que se refere à avaliação, tá ok? Conforme vocês estão acompanhando ali, então, no roteiro da aula, o primeiro dia, primeira semana, primeira noite, fechou, né? Se vocês acharem ainda no decorrer dos estudos, dos materiais, se tiverem mais alguma coisa para acrescentar, para aprimorar esse primeiro encontro, fiquem bem à vontade. Então, isso aqui é uma sugestão, tá, gente? Na segunda semana, então, lá de 8 a 14 de fevereiro, né, conforme o roteiro, nós iniciamos as unidades de aprendizagem. Né? Já foi apresentada a instituição, apresentadas as pessoas, apresentado o ambiente, apresentada a dinâmica dos encontros, da avaliação, vamos para o conteúdo. Como essa disciplina é de 60 horas,
8 unidades, nós dividimos então na segunda semana 4 unidades, na terceira semana mais 4 unidades, tá? E todo início de encontro, gente, principalmente agora nessas primeiras disciplinas, é importante eu reforçar duas coisas com os nossos alunos. A necessidade da rotina de estudo, aquele cronograma. Então, gente, vamos lembrar do cronograma, tirem um tempinho para estudar. Então, assim, ó, repetir isso com os alunos. E a questão do ambiente virtual, se eles conseguiram acessar, se eles estão com alguma dúvida, que o ambiente virtual é muito importante. Então, a rotina de estudos e o acesso no ambiente virtual, eu preciso reforçar a cada encontro, porque eles precisam ter isso claro, que é importante para eles, tá? E onde que eles vão acessar o conteúdo? No Estude Aqui, que a gente já apresentou lá naquele primeiro encontro, né? E agora, como é que eu vou estudar as unidades de aprendizagem? Gente, eu não vou ler conteúdo com o aluno em sala. Eu não vou preparar os conceitos principais em slides e apresentar. Não posso fazer isso. Porque a nossa metodologia de ensino, a base metodológica dos cursos de graduação da Faculdade Sensupeg é metodologias ativas, né, interativas de aprendizagem. Metodologia ativa, o aluno é o centro de aprendizagem. Então, é ele que precisa pensar, refletir, discutir. Eu, como professor, eu vou ser o mediador, eu vou ser o desafiador, eu vou ser o motivador, eu vou ser o possibilitador dessas discussões. Mas eu não vou levar as coisas prontas. Por isso que eu tenho que deixar muito claro desde o primeiro encontro que o aluno precisa fazer a leitura. Porque em sala a gente vai discutir, né, o que eles leram e eu, como professor, vou criar dinâmicas para isso. Então, nós colocamos assim, atividade ativa problematizadora. A partir das 4 primeiras unidades de aprendizagem, eu, como professor, vou desenvolver uma dinâmica para estudo e revisão do conteúdo exposto no desafio, no infográfico, nos exercícios, na dica do professor, no próprio conteúdo, né? E vou fazer essa discussão e revisão. Então, qual vai ser a minha dinâmica, né? Eu vou pegar ou o infográfico, ou o desafio de cada unidade. Então, se nessa semana eu tenho 4 unidades, eu preciso garantir que essas 4 unidades sejam estudadas. De cada uma delas, eu vou pegar, por exemplo, uma eu pego o desafio. Vou lá, estudo o desafio, possibilito uma dinâmica para que os alunos discutam aqueles desafios, socializo. Na outra unidade, eu vou pegar um infográfico, vou projetar o infográfico, vou pegar os conceitos chaves e vou discutindo com eles. Na outra unidade, eu posso pegar o vídeo, dica do professor, por exemplo. Assisto com os meus alunos e peçam que eles registrem os principais conceitos. Depois a gente cria um grande mapa conceitual ou um grande texto com os pontos principais. Na quarta unidade, eu posso pegar as questões objetivas que tem lá para responder e com eles ir discutindo e respondendo. Ou seja, para cada uma das unidades eu criei uma dinâmica e discuti. Então, eu preciso garantir. Como, por exemplo, se eu tenho 2 horinhas, né, para discutir o conteúdo, eu tenho que lembrar que eu tenho meia hora para cada unidade, né, já que são 4, para essa disciplina. Né, porque cada disciplina, algumas têm carga horária de 40, outra é 60, outra é 80. Então, para essa que é de 60, é 8 unidades, ficou 4 e 4. Tem algumas que pode ter 2, 3, 3 e 3, outras 3, 3, 3 e... Enfim, cada disciplina a gente divide as unidades de acordo com o quantitativo de tempo, né? Mas eu preciso garantir que todas as unidades predestinadas para aquela semana sejam estudadas. Gente, importante isso. O nosso aluno precisa discutir, precisa participar, precisa socializar. Professores, então vamos garantir que o meu aluno participe, né? Metodologia ativa. No ano passado, na formação continuada, nós disponibilizamos aos professores um texto com 27 ideias e dinâmicas, né, para usar em sala de aula. Então, nós vamos trazer esse material do ano passado para que vocês possam usar e cada vez mais aprimorando os seus encontros presenciais. E uma novidade que a gente pensou para esse ano foi sobre a escrita do nosso aluno. Onde que meu aluno escreve? Em que momento? No PIPA, que ele faz coletivamente, digitalizando, enfim, né, digitando. E aí, como é que nós vamos propiciar essa escrita? Na prova, né, na avaliação esse ano ainda a gente vai ter
as questões objetivas, não vamos ter questões subjetivas ainda, né, dissertativas, só objetivas. Então não vai ter o momento da escrita. Então nós pensamos em possibilitar e propiciar ao aluno que ele escreva individualmente um desafio em sala de aula, manuscrito. Então, eu como professor tenho que ter em mente, ou na segunda ou na terceira semana, um dos desafios, ou infográfico, a gente vai pensar isso. Na rotina de aula a gente vai dar a sugestão de qual unidade que a gente pensou. Então, ele vai escrever, né, sobre esse desafio que ele entendeu, que ele interpretou, de forma individual ou em dupla, e cada polo, cada turma, cada professor pode se organizar. Então, aqui nós sugerimos a unidade que trata as principais tecnologias utilizadas na educação à distância. Porque ali nós entendemos que está de uma forma bem prática e são as tecnologias que ele usa para estudar. Então, ele vai descrever sobre elas. Então, nós vamos estar possibilitando ao aluno a escrita, a reflexão, a leitura, que vai ser bem bacana. Isso, então, a partir desse ano nós instituímos, e como nós já colocamos até na sugestão de rotina, nós gostaríamos muito que todo professor tirasse esse momento de escrita do aluno em sala de aula, tá? E importante na segunda semana, vocês já explicaram na primeira semana, podem ter tirado esse tempo na primeira semana, mas na segunda semana agora eu preciso dar um tempo para as equipes se organizarem e darem andamento à atividade do PIPA. Pode ser 40 minutos, meia hora, enfim, cada polo pode se organizar da forma que achar melhor, tá? Por quê? Porque os alunos se encontram em outros momentos, no espaço do polo, mas no encontro presencial eu preciso tirar um momento até para sentir como é que está essa interação entre eles, como é que está essa organização do PIPA. Então é importante tirar esse momento para o PIPA. No primeiro encontro eu já expliquei o PIPA. No segundo encontro agora, eles já colocarem a mão na prática, né? Eles sentarem, conversarem. Quem ainda não fez, porque tem equipes que já se organizaram no primeiro dia e já estão andando. E tem outras que não. Então, é aquele momento de o professor dar uma conversada, sentir como é que está o PIPA, tá? Então, garantam na segunda semana sempre esse encontro do PIPA, tá? E vamos, então, para a terceira semana. Eu vou, né, de novo, reforçar o ambiente, reforçar o tempo de estudo, reforçar aquilo que eu acho que é importante e vou estudar as 4 últimas unidades, né? Então, lembrar que essa disciplina Tecnologias teve 4 unidades na segunda semana e a terceira semana agora 4 unidades, onde eu vou usar a mesma dinâmica que eu usei na segunda semana. E aí eu, como professor, me preparo, escolho o desafio ou o infográfico ou os pontos principais do texto ou do artigo que está lá na unidade de aprendizagem, mas eu preciso garantir que aquelas 4 unidades sejam discutidas. Lembrando sempre daquela conta, que eu tenho 2 horas para trabalhar o conteúdo, porque tem que tirar o intervalo, tem que tirar o tempo do PIPA, tirar o tempo da abertura da aula, sobrou 2 horas. Lembre, meia hora para cada unidade. Eu tenho que garantir que todas sejam trabalhadas naquela dinâmica de atividade ativa, de que o aluno participa, discute, reflete, é ele que constrói o conteúdo, o conhecimento, né? Nós trazemos o conteúdo, possibilitamos a discussão, mas o conhecimento, né, a reflexão, é o aluno que precisa construir. E a 4ª semana, toda disciplina na 4ª semana acontece a prova presencial e individual. Só que antes da prova, gente, eu preciso garantir essa revisão dos conteúdos, tá? E aí eu posso usar os elementos principais que eu estudei no decorrer da aula, o resumo que nós, coordenadores, vamos encaminhar vocês. Nessas primeiras disciplinas, a gente faz um resumo para auxiliar, no sentido também de reter o aluno, para que ele consiga estudar mais focado ali. Então, a gente disponibiliza esse resumo como uma forma até de reter o nosso aluno, enfim, né? Para que ele não se frustre tirando uma péssima nota já de começo. Então, a gente tenta auxiliar da melhor forma. Então, nessas primeiras disciplinas, nesse primeiro ano, a gente intitulou esse resumo, que é uma forma também de auxiliar o aluno a focar mais nas questões, né, do conhecimento. E aí, então, nessa última semana, use esse resumo, discuta os principais conceitos com o aluno antes de entregar essa prova. Essa prova é individual, sem consulta, é importante que o aluno leia com calma, interprete, ela é diferente em cada aluno, então ela é organizada de forma randômica, as questões são as mesmas,
mas como é de forma randômica, as questões, né, e as questões de cada prova, as alternativas, elas são organizadas em ordens diferenciadas, então por isso que a prova é randômica, tá? Então é bem importante que o aluno se prepare bem, principalmente agora nessas primeiras provas, né? Essa da primeira disciplina, ele não pode ficar com medo, inseguro. Então você, professor, tem um papel fundamental para essa tranquilidade nessa primeira avaliação. Então, né, detalhamos a rotina da aula, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta semana, como uma forma de auxiliar vocês. Mas qualquer sugestão, qualquer forma que vocês tenham de incrementar mais algumas ideias, fique bem à vontade, tá, gente? O que nós queremos é que esses primeiros contatos que acontecem com os nossos alunos, ele seja muito significativo e que o nosso aluno comece o curso com o pé direito, seguro, né, com um bom vínculo com a nossa faculdade, com você, professor, que vai ser peça primordial no decorrer de todo o curso, tá bem? Então, eu, como professora Patrícia, como coordenadora que fui, desejo assim muito sucesso de coração, e nós vamos estar aqui, eu não tão à frente dos cursos, né, da área da educação, mas nos bastidores. Essa troca de coordenação, ela vai ser de forma gradativa, então eu vou estar auxiliando muito a professora Lidiane ainda nesse momento, tá, prof? Obrigada. Obrigada, então, professores. Espero que realmente, né, tenhamos bastante sucesso nessa nossa caminhada. E eu gostaria de sugerir a todos vocês que enviassem fotos do primeiro encontro para que nós pudéssemos estar divulgando os nossos cursos, os nossos polos, para que nós pudéssemos ter bastante alunos, ainda muito mais do que já temos. Então, assim, muito obrigada e espero realmente que possamos fazer um ano bem bacana juntos.